és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos.
Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Uma torre na tristeza, Fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, O teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. ele vem Para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui.
cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao Bom dia, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma celebração, mais um culto em louvor ao Senhor. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 113, de 5 a 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Boa noite, irmãos, tudo bem? Nós estamos com muitas saudades de todos, da igreja, de todas as famílias, mas hoje, especialmente, nós estaremos lembrando de 3 famílias, estaremos pedindo orações por elas. Nós queremos lembrar da família do Leandro e da Elaine. Um beijo, Bia, tô com muita saudade de você. Boa noite, irmãos. Nós também vamos lembrar aqui da família da Eni, que tem a Raquel e a Ruth, também da família do seu Zael e da dona Lia. Nós vamos orar por eles, pedindo para que Deus continue cuidando, né, e dando para eles sabedoria nesse tempo de isolamento, né, de quarentena, que é bem difícil para todos. Senhor Jesus, neste momento, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por todas as vidas, Senhor, por todos aqueles que estão com saúde, Senhor, todos aqueles que são teus filhos amados, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pela vida de cada um, pela vida das famílias da igreja, Senhor, que o Senhor esteja colocando a tua paz nos corações, Senhor. Te peço pela vida da família do Leandro e da Elaine, Senhor, e os meninos, que o Senhor esteja guardando a vida deles, dando saúde, Senhor, dando sabedoria em tudo que eles forem fazer, Senhor. Assim também, continuando, também lembramos da família da Eni, a Ruth, a Raquel, que o Senhor esteja direcionando a vida delas, Pai, dando a elas sabedoria, Senhor, guardando, Pai, dando saúde, Pai, que o Senhor esteja mesmo, Senhor, protegendo cada um, Senhor. Também te pedimos, Pai, pela vida da família do Leandro, da Elaine, dos meninos, Senhor,
que o Senhor esteja cuidando, Pai, que o Senhor esteja guardando a vida de cada um, que o Senhor esteja mesmo, Pai, orientando em tudo que eles forem fazer, Senhor, e que o Senhor neste momento dê um momento de paz, momento, Senhor, de comunhão entre famílias, Senhor, que haja alegria, Senhor, que haja, Senhor, entendimento entre todos eles, Pai, e assim também te pedimos por todas as famílias da igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que eu te peço, desde já eu te agradeço. Amém. Amém. Cantemos o hino 238 do Cantai Todos os Povos, a beleza de Cristo. A beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua pureza e amor sem fim, que a chama divinal consuma todo mal, para a beleza de Cristo ser vista em mim. Se teu fardo é pesado de suportar, se não tens com quem possas compartilhar, se muito triste estás ou perdes tua paz, deixa a beleza de Cristo em ti brilhar. Se o maligno te fere e te faz sofrer, com palavras maldosas te maldizer, recorda que Jesus sofreu por ti na cruz, deixa a beleza de Cristo transparecer. Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade, te adoramos porque tu és Deus soberano, és grandiosíssimo, Deus amado, te louvamos pelo teu caráter, te adoramos por quem tu és. Deus querido, queremos oferecer a ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração neste momento. Muito obrigado, Pai, por todas as tuas bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor. Te louvamos, ó Deus, e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos. Aqui é a Milena. Eu vou estar apresentando 3 famílias. Gostaria de estar falando sobre a família da irmã Alice, a família da irmã Eni e a família da irmã Ilair, juntamente com seu esposo, Amauri. Foram pessoas que sempre me receberam muito bem na igreja. Então vamos orar? Senhor meu Deus, eu apresento essas 3 famílias na tua presença, que o Senhor possa estar guardando e protegendo, tanto eles quanto os seus entes queridos, meu Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, e nos está dando saúde mental, física e emocional, Senhor, nesses tempos tão difíceis com essa pandemia. Gostaria de estar agradecendo que até aqui o Senhor tem nos protegido. E, Senhor, que a gente possa estar passando tudo isso e daqui a pouquinho a gente está se reunindo na igreja, né? Com os irmãos todos. Muito obrigado. Amém. Então é isso. Espero que todos se encontram bem. Beijos. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 99. A santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo.
És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor, nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu monte, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Convite à contrição. Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Atos 2, 37b e 38. Cantemos agora um cântico. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, nos colocamos diante de Ti, em atitude de confissão. Queremos a Deus confessar e colocar diante de Ti os nossos pecados. Pai querido, temos feito, Senhor, coisas que não Te agradam, temos, ó Deus, desobedecido a Ti, temos, ó Deus, colocado coisas, ó Deus, no Teu lugar muitas vezes, ó Pai. Deus querido, perdoa-nos, ó Deus. Dá-nos coração contrito, dá-nos, ó Deus, arrependimento. Pai amado, nos arrependemos e nos colocamos, ó Deus, diante de Ti neste momento, pedindo por misericórdia. Perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos para a Tua honra e para a Tua glória. É no nome precioso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Convido os irmãos neste momento a estarmos juntos louvando a Deus através de cânticos, e também dedicando os nossos dízimos e ofertas, bem como as ofertas missionárias. Se algum irmão tiver alguma dificuldade em fazer o depósito na conta bancária da nossa igreja, que vai aparecer no vídeo, pode conversar com o irmão Carlos, que ele pode orientá-lo como fazê-lo. Agradecemos a Deus pela fidelidade que Ele tem tido para conosco, agradecemos a Deus pela provisão, e pela provisão sobre a igreja, pela provisão sobre cada um de nós e sobre a igreja. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou.
orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou e me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor, preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Pai, te louvo pelas ofertas aqui depositadas, aqui trazidas pelos teus filhos. Obrigado pela fidelidade do teu povo. Obrigado, Senhor, porque tens nos sustentado e tem nos dado, ó Deus, recursos e o privilégio de podermos, ó Deus, contribuir com uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado.
Dá, Senhor, a todo o conselho da igreja, sabedoria na administração desses recursos e que eles sejam, Senhor, investidos na Tua obra, Senhor, e que esses recursos, ó Deus, possam atingir e ser bênção na vida, Senhor, das pessoas e de todos os membros da Tua igreja e daquelas pessoas que têm necessidade, Pai. É no nome precioso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que bom que a gente pode se ver por aqui, né? Matar um pouquinho da saudade. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês e que logo tudo isso passe, né? Sabemos que uma coisa é certa. Valorizamos hoje muito mais o abraço, a convivência, a proximidade. E sabemos o quanto isso faz falta, né? Eu sinto muita falta dos abraços carinhosos que sempre recebemos nessa igreja, né? Lugar onde sempre senti o amor e o carinho de Deus, né? Como já pude testemunhar aí. E hoje, em especial, eu gostaria de mandar um abraço para as 3 famílias queridas, dentre tantas, né? São todas muito amadas, muito queridas. Mas queria me lembrar aqui da Rose, da Dona Marieta, do Dwight. Queria mandar um abraço muito carinhoso para eles. E para que tenham fé e que tenham a certeza de que o Senhor está com eles. Viu, meus amados? Tenham essa certeza de que o Senhor é quem cuida de vocês. Né? O Senhor é que está à frente de tudo, cuidando, nos livrando, nos protegendo de todo mal. E queria orar também pela família da Lúcia, querida. Saudade, viu? Muita saudade de vocês todos. Por ela, sua família, seu marido, os filhos, sua mãezinha. Que Deus continue fortalecendo, direcionando, cuidando. E também pela Elair. A Elair, o Amauri, com os meninos. E a sua mãezinha. E agradecer a Deus, né, Elair, pelas vitórias alcançadas que o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, poderoso, grandioso. E eu queria orar por vocês. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos pela tua igreja, pela vida de cada irmão aqui citada, Senhor Deus. E eu te peço, Senhor, que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre cada um deles. Cuida, Senhor Deus, tira todo o medo, toda a angústia, Senhor. Cuida de cada detalhe, Senhor Deus. Protege-os, dando saúde. Protege-os, Senhor Deus, cuidando dos seus empregos, do seu trabalho, da sua vida, da casa de cada um dos seus familiares, Senhor. Esteja sustentando, fortalecendo a fé, Senhor Deus. Não deixe, Senhor, que esse momento atrapalhe, Senhor, a fé de cada um, Senhor Deus, mas que, ao contrário, que sejam fortalecidos, Senhor. O Senhor é um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, nós te louvamos e bendizemos. Se com a vida de cada um, Pai, vá, Senhor, de encontro à necessidade de cada uma dessas pessoas aqui citadas, Senhor Deus. Guarda-os, Papai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Amados irmãos, fiquem na paz e até breve, se Deus quiser. Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Espero que você tenha tido uma semana na presença do nosso Deus. Quero te convidar nessa manhã para a gente ler a palavra de Deus, o livro, a carta, de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso de número
25. Diz assim o texto sagrado. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso de número 25 em diante. Depois a gente vai entrar no capítulo 5, no verso 1 e 2. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Oremos. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra é fonte de vida, a Tua palavra é fonte de alimento, e a Tua palavra, Senhor, é fonte de direção e orientação para a Tua igreja, para o Teu povo e para todo aquele que crê nela como palavra de Deus, como palavra de Cristo ao nosso coração, inspirada pelo Espírito Santo ao nosso coração. Por isso, Senhor, nós pedimos que a manifestação do Teu Espírito seja presente nesta hora, em que nós ouviremos a proclamação dessa mesma palavra, Senhor. Que o Senhor seja glorificado e honrado hoje e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, eu quero partilhar com vocês nessa manhã a nossa quarta mensagem da série, o cuidado divino em meio às incertezas. E hoje eu quero tocar no tema do cuidar dos relacionamentos, o cuidar dos relacionamentos. Ora, diria o pastor e poeta cristão chamado John Donne, nenhum homem é uma ilha, nenhum homem é uma ilha. Todos estamos interligados uns aos outros. Nossas vidas foram feitas para ser vividas em comunidade e umas para as outras. E se realmente, queridos irmãos e amigos, nós queremos cuidar de nós mesmos, tal como Deus cuida de nós, nós cuidaremos não apenas do nosso próprio espírito, como falamos nas semanas anteriores, não somente da nossa alma, não somente do nosso corpo, mas também de todos os que estão ao nosso redor. De todos os que estão ao nosso redor. Bem, você e eu, nós temos assistido nos últimos noticiários, ou nos noticiários das últimas semanas, o crescimento dos conflitos interpessoais. É certo que muitos desses conflitos, possivelmente, eles já existiam, né? Talvez numa forma ainda não expressa, ainda não eclodida, mas eles ganharam força e voz em meio às crises do momento atual. No seio das famílias, tem sido comum noticiários de abusos, de violência física e até de morte, e de violência verbal e de outros tipos de violência dentro dos lares e das famílias.
E por que não dizer das manifestações há mais de 8 dias, que começou nos Estados Unidos, em razão da morte de um negro, e, portanto, as manifestações, né, contra o racismo, que são absolutamente devidas, né? Todo ser humano, todo homem, toda mulher, independente da sua crença, deve sim manifestar-se contra todo tipo de discriminação, seja ela racial, religiosa, seja ela qual for. No entanto, essas manifestações também tomaram um outro rumo, e a gente percebe, em meio a uma causa justa, uma eclosão de conflitos interpessoais, né? As pessoas se colocando, expressando a sua indignação, a sua ira, às vezes de maneira inapropriada, em relação ao patrimônio público, aos governos, enfim. A grande questão, queridos, é que nossa natureza humana leva-nos à divisão. Nossas individualidades, regadas pelo nosso egoísmo, dificultam vermos o nosso semelhante como alguém digno de confiança. Soma-se à nossa fragilidade humana o sentimento de desamparo que as pessoas vivem, caracterizado também pela desconfiança em relação à autoridade que ordena ou que deveria ordenar e tomar iniciativas em favor de um mundo melhor, de um mundo de paz. Não alcançamos sucesso sozinhos, queridos. Não confiamos na autoridade que pretende organizar aquilo que a sociedade precisa ser e fazer em conjunto, e temos, enfim, dificuldades de ver o potencial da vida em comunhão e o valor da solidariedade como instrumentos de superação de injustiças. Bem, como cuidar dos relacionamentos num ambiente como eu acabei de descrever? Como cuidar dos relacionamentos a parte daquilo que Deus é e se revela nas Escrituras? Queridos, cuidar dos relacionamentos deve revelar a nossa união com Cristo. O interesse e a busca pelo cuidado dos relacionamentos deve primariamente revelar que nós um dia fomos unidos com Cristo e, portanto, somos chamados a imitá-lo. Deus alcança-nos em nossa precariedade, em nossa fragilidade, em nossa desunião. A chave que nos falta para a unidade está em Deus. Os movimentos sociais têm o seu valor, têm a sua importância. As pessoas devem se manifestar contra todo tipo de injustiça e discriminação. As pessoas devem se manifestar contra um ambiente de opressão e de violência dentro da sua própria casa. Mas a chave para a nossa unidade e a nossa busca por relacionamentos mais saudáveis está na nossa união com Cristo, na nossa unidade com Deus. Em primeiro lugar, porque a esperança não está na natureza humana. Aliás, sempre suspeita-se e devemos suspeitar da natureza humana como uma natureza caída e pecaminosa. Em segundo lugar, a gente precisa lembrar, queridos irmãos e amigos, que só Deus, em Cristo, possui a prerrogativa de unificar o que está dividido. Somente Deus pode restaurar algo que quebrou em termos de relações humanas. Para nós, nenhum sistema unificador da humanidade é alcançável. São, no máximo, tentativas de um viver melhor, de uma convivência em certos termos, em certos pontos harmônicas. Mas, para Deus, essa unidade existe porque Ele criou em Cristo. Ele resgatou em Cristo aquilo que havia sido perdido, a inimizade que havia se estabelecido entre nós e Deus, entre nós e o nosso semelhante. E por isso Ele nos
resgatou para uma esperança unificadora em Cristo. Somente em Cristo, queridos, portanto, os relacionamentos podem ser de alguma forma restaurados. E eu quero te convidar nessa manhã para nós olharmos para esse texto. O texto de Efésios, eu quero te convidar para a gente procurar nesse texto ouvir a voz do Senhor que nos convida a cuidar dos relacionamentos. O texto, nessa manhã lido, ele inaugura um segmento típico das cartas paulinas. Não são recomendações práticas avulsas, desvinculadas de um contexto anterior. Pelo contrário, elas são desdobramentos intencionais da construção teológica da carta como um todo. É assim a maneira como Paulo trabalha. Efésios é uma carta escrita a um público gentílico. O seu tema é unir tudo o que existe no céu, na terra, sob a autoridade de Cristo. Lá no capítulo 1, no verso 9 e 10, a gente vê isso. O mundo sem Cristo é um mundo dividido. Pessoas dividem-se entre si e vivem alheias a Deus. Em Cristo está a única esperança de união dessas dimensões. No contexto da época de Paulo, no contexto da carta, essa união era a divisão entre gentios e judeus. Paulo sentia-se pessoalmente chamado a superar essas barreiras. Em Cristo, diz Paulo, não há judeus nem gentios, dizia ele em Gálatas 3, 28. Já o capítulo 4 de Efésios, que nós lemos, torna-se central nessa construção da teologia da unidade para que os relacionamentos alcancem o propósito em Cristo desejável. A igreja é um só corpo, um só espírito e uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versos 5 e 6 do capítulo 4. Apesar da diversidade desse corpo, algo muito forte sustenta a sua unidade. O que sustenta, queridos, a unidade no corpo de Cristo e das pessoas umas com as outras é o amor de Deus. E isso Paulo vai amplamente falar em toda a carta aos Efésios. No capítulo 3, no capítulo 4, no verso 2, no capítulo 4, verso 15, 16, e na conclusão do texto lido essa manhã, no capítulo 4, verso de número 2, quando ele diz, olha, andai em amor como Cristo também nos amou. Portanto, o amor de Deus é o vínculo, a capacidade e a disposição que Deus coloca naqueles que creem para a construção de relacionamentos mais saudáveis. Por isso é fundamental que cada um de nós empenhe na prática do amor, tendo em vista a reconciliação e a manutenção da unidade. Seguir a Cristo significa, portanto, abandonar a velha natureza e renovar a mente, vestindo a nova natureza de Cristo. Quem nesses dias de isolamento, tendo que conviver muito mais tempo em família, não se percebeu muitas vezes mais estressado, com maior dificuldade de exercer o seu papel em casa, o seu papel na sociedade, o seu papel como um homem ou como uma mulher que trabalha. O nosso texto, querido, enfoca alguns temas dessa relação interpessoal que ficou mais evidente nesses últimos dias. Essas relações interpessoais na família e na sociedade. Isto é, o nosso chamado para cuidar dos relacionamentos como uma ação fundamental na construção da unidade de Cristo. Então, alguns temas que Paulo vai trabalhar aqui, nesse texto nosso lido nessa manhã, entre os versos 25 e 32, a verdade, a ira, o roubo, a fala e o perdão. Esses temas são colocados num contexto de ruptura com a vida anterior, que seguia alheia à vida de Deus, conforme diz o verso 18.
os temas são colocados como uma nítida ênfase no contexto positivo da conduta. Portanto, esses temas eles devem ser tomados por nós e absorvidos como um chamado a uma vida positiva, a uma vida que se coloca não na defensiva em relação àquilo que Cristo nos chamou para ser. O tema da mentira, por exemplo, no verso de número 25, é situado no contexto da unidade com o corpo de Cristo. Não há sentido para alimentar a mentira, sendo essa a mentira um ato de falsidade que não faz sentido algum para a convivência no corpo de Cristo e que agora se torna mais desafiador porque, como igreja, nós somos o corpo de Cristo em nossas casas, tendo que viver a verdade em amor, tendo que revelar mais dos nossos sentimentos, tendo que falar mais daquilo que está no nosso coração. A ira, descrita no verso de número 26, tem sido naturalmente vindo à tona nesses tempos de maior estresse e isolamento social. A ira, diz o verso 26 e 27, ela pode comprometer sim a nossa unidade, a construção do cuidado com os relacionamentos, sejam eles familiares ou sociais. Citando o Salmo 4, verso de número 4, Paulo afirma que a ira pode surgir e pode até ser justa, mas não nos deve levar a pecar. E se persistir em nossa mente, dominar o nosso interior, permitindo que o mal tome conta de nós, o cristão deve estar certo de que a sua ira provém de justa indignação e que não exprime apenas uma provocação pessoal ou orgulho ferido. Nós não devemos, queridos, ser guiados por motivos pecaminosos, nem permitir que isso nos leve ao pecado. Seja quando a gente responde a alguém no contexto da nossa casa, da nossa família, seja quando a gente responde às questões sociais que aí estão, as questões de governo, as questões econômicas, as questões ligadas à violência, à corrupção, aos preconceitos que aí estão. Como que a gente vai revelar a nossa indignação com tudo isso, sem pecar? Esse é o desafio para construir, queridos, relacionamentos que expressem a nossa unidade em Deus. Olha, há uma clara advertência ao risco do ressentimento. Muitos cristãos têm sido acusados no nosso tempo de serem ressentidos na sua expressão em relação à indignação justa que nós estamos vivendo na sociedade. Quando mal resolvida a questão da ira, ela persiste no nosso coração e ela destrói as nossas relações e a nossa comunhão, não somente com Deus, mas também uns com os outros. O verso 28 diz também que um dos desafios para cuidar dos relacionamentos é o furto como uma traição à confiança. Nosso país tem sido frequentemente vítimas do furto dos poderes públicos. O cidadão que paga os seus impostos, o cidadão que faz aquilo que está descrito na lei e que cumpre com seus deveres, frequentemente tem sido furtado e tem sido traído na sua confiança, porque esses recursos públicos não chegam para nós em formas de serviço. E por isso não há hospitais suficientes, por isso não há educação de qualidade suficiente, por isso a viúva e o pobre e o órfão sofrem, por isso o trabalhador também sofre. Mas esse chamado desse verso, querido, é não somente um chamado para a gente perceber que o furto é uma traição da confiança, é também a ruptura de uma busca digna de prover o sustento à vida. Cada pessoa, ao invés de viver uma vida ligada ao furto ou à traição à confiança, seja do Estado, seja da família, seja da sua comunidade, ele é chamado a trabalhar como
um caminho adequado para ele construir a sua vida e se revelar, portanto, como um homem segundo o coração de Deus, em justiça, em retidão, que procedem de Deus, como o verso 24. Paulo está falando para pessoas que haviam se convertido e agora, como membros da comunidade, como parte do corpo de Cristo em Éfeso, eles deveriam agora viver uma vida digna e buscar essa vida digna por meio de um trabalho. Ainda há a menção de que nessa virtude do trabalho você pode e deve ajudar aos necessitados. Esse novo caminho do trabalho digno não visa apenas a satisfação egoísta das nossas necessidades e até dos nossos desejos, mas também a solidariedade. Queridos, o verso 29 nos traz a reflexão sobre o falar e como que esse deve estar comprometido, né? As nossas palavras devem estar comprometidas com o fato de que nós estamos unidos a Cristo e nós queremos que essa união se revele nos nossos relacionamentos sociais, a partir da nossa família. Cada palavra deve ser em vista a edificação e a sintonia com o agir gracioso de Deus. A versão de Almeida, revista atualizada, que eu li nessa manhã, diz que no verso 29, que é conforme a necessidade, ou seja, as nossas palavras devem vir conforme a necessidade, mas também ela poderia ser traduzida como em relação ao assunto em questão. Em relação a determinados assuntos, a nossa fala precisa ser temperada. Queridos, aqui há um componente importante, porque a Bíblia diz que no nosso falar nós podemos, e no nosso viver, entristecer ao Espírito Santo, como diz o verso de número 30, como uma advertência, não entristecer o Espírito de Deus. Provém de Isaías 63, verso 10, quando ela é oportuna, porque a menção clara ao papel unificador do Espírito, conforme o verso 4:4. Ou seja, se nós entristecemos o Espírito Santo, nós não percebemos mais o desejo de Deus de nos unificar e de cuidar de nós mesmos e dos nossos relacionamentos uns com os outros. Ora, o Espírito Santo é o selo de propriedade que significa a sua doação a nós. Ao ofender um irmão e uma irmã, nós ofendemos e entristecemos também o próprio Deus, através do Espírito Santo que habita em nós e entre nós. Queridos, no verso 31 em diante, nós temos uma lista resumida de atitudes que comprometem a saúde relacional no corpo de Cristo, e também a saúde emocional, por que não dizer, nos relacionamentos sociais. Mas o cristão, ele tem essa consciência, ele é chamado a essa consciência pela palavra de Deus. E a lista é essa: a amargura, a irrupção incontrolável de raiva, a manifestação raivosa e ofensiva, o tom descontrolado e agressivo no falar, a acusação falsa e a calúnia ao próximo. A lista inversa aparece no verso de número 32, como sendo um caminho para nós. Veja só: bondade, compaixão, literalmente, com intestinos saudáveis, perdão mútuo, seguindo o exemplo de Deus em relação a nós. Então, portanto, queridos, a gente agora está no ápice desse texto, porque todo esse chamado de Deus para nós cuidarmos dos relacionamentos, sejam esses relacionamentos interpessoais a partir da nossa família consanguínea, da nossa família na fé, porque Paulo está tratando isso no contexto da família na fé, do corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo é o grupo de pessoas que se reúne não somente num espaço físico denominado templo,
né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, como eu disse na semana passada, e também hoje nós somos a igreja do Senhor reunidos nos nossos lares, dispersos pelos nossos lares, né? Trabalhando em casa ou fora, indo, voltando. E os versos finais aqui no capítulo 5, no verso 1 e 2, desemboca na ideia de que, como filhos e filhas, nós devemos ser imitadores de Deus em nossas relações. Assim como os filhos têm em seus pais exemplos e os imitam, assim nós temos em Deus nossa maior referência. O que é mais importante imitar? O que é mais importante imitar? O valor central dessa imitação, queridos, é o amor que dá a vida. Assim como Cristo nos demonstrou, uma vez que nos amou de forma incondicional, nós também somos chamados a amar o próximo. Nós também somos chamados a esse exemplo. Assim o texto retoma o tema do verso 15. O tema do verso 15, aqui do capítulo 4, é exatamente isso. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Queridos, cuidar dos relacionamentos nunca foi fácil. Depois da queda, depois do pecado, depois da disposição do nosso coração em querer cuidar mais de nós mesmos, a convivência, seja em família, seja em sociedade, ficou cada vez mais desafiadora. E nesses tempos midiáticos em que as informações chegam rapidamente, nós nem sempre temos como processá-la, há um elemento a mais aí. Mas o nosso grande desafio parte do nosso próprio coração. Eu quero contar uma história, já encaminhando para o final, para a gente refletir a respeito desse chamado de Deus para cuidar dos relacionamentos. 2 irmãos, diz a história, moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho. Eles entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida de trabalho lado a lado. Mas agora tudo havia mudado. O que começou com um pequeno mal-entendido, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu bater à sua porta. "Estou procurando trabalho", disse ele. "Talvez você tenha algum serviço para mim?" "Sim", disse o fazendeiro. "Claro. Vê aquela fazenda ali, além do riacho? É do meu vizinho. Na realidade, do meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeiras ali no celeiro? Pois use-a para construir uma cerca bem alta." "Acho que entendo a situação", disse o carpinteiro. "Mostre-me onde estão a pá e os pregos." O irmão mais velho entregou o material e foi para a cidade. Quando o fazendeiro chegou, não acreditou no que viu. Em vez de uma cerca, uma ponte foi construída ali, ligando as duas margens do riacho. Era um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: "Você foi atrevido. Essa ponte, construindo essa ponte depois de tudo que eu lhe contei?" As surpresas não pararam aí, meus irmãos e amigos. Ao olhar novamente para a ponte, ele viu o seu irmão se aproximando de braços abertos. E por um instante ele permaneceu imóvel do seu lado do rio. O irmão mais velho então falou: "Você foi realmente muito amigo, construindo essa ponte, mesmo depois de tudo que eu lhe disse." De repente, num só impulso, o irmão mais velho correu na direção do outro e abraçaram-se.
chorando no meio daquela ponte. O carpinteiro que fez o trabalho, partiu com a sua caixa de ferramentas. Queridos, ao cuidar dos relacionamentos na sua casa, na sua família, você tem permitido que aquele carpinteiro que bate a porta, querendo construir algo na vida de vocês, ele entre? Você tem permitido que não somente esse carpinteiro entre na sua casa, e esse carpinteiro é Jesus? Você tem permitido que ele construa, ao invés de muros, como muitas vezes deseja o seu coração, pontes para restaurar relacionamentos quebrados? Como você tem cuidado dos relacionamentos a partir da sua casa, a partir do seu núcleo de relacionamentos? Cristo tem sido imitado na busca pela verdade, na busca do falar não ofensivo, na expressão da ira sem explosão de raiva, ressentimentos e ódio, e na busca do perdão que pode trazer cura e restauração? Como tem sido para você essa experiência? O Senhor está te chamando hoje para cuidar de relacionamentos, sejam aqueles que foram rompidos ou sejam aqueles que, por falta de cuidado, podem também padecer. Em Cristo, Deus, que nos molda e nos ensina a cuidar melhor dos nossos relacionamentos, te convida nessa manhã. Ele já te deu o Espírito dele. Ele já te deu o Espírito que é o vínculo da paz. Em Cristo, queridos, nós já fomos adotados na família dele e, portanto, nós temos um ambiente de graça para refletir, para receber o ensino e para buscar colocá-lo em prática. Ele nos fez parte do seu corpo. Você, onde você está hoje, você é a igreja de Deus, você é parte do corpo de Deus, você é parte do corpo de Cristo e Ele continua trabalhando em você. Eu quero te convidar nesse momento para você orar. Ore pedindo a Deus para que, ao invés de muros, te dê a graça para receber ajuda para construir pontes. Peça a Deus também que te dê um novo olhar sobre os relacionamentos a partir da sua casa. Peça a Deus também que te dê um novo olhar para os relacionamentos com a sociedade e com os dramas que a nossa sociedade passa e atravessa, para que você possa expressar o amor de Deus e a sua justa indignação muitas vezes, mas sem cair no ressentimento, na violência e no ódio que não procedem de Deus. Pai, nós oramos, Senhor, pedindo que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, pedindo também que o Senhor nos dê obediência para cuidar dos nossos relacionamentos, cuidar dos relacionamentos no corpo de Cristo e nos relacionamentos na comunidade. As pessoas que se aproximam de nós, que a gente tenha uma palavra de vida para elas, que a gente tenha uma palavra baseada na verdade, numa linguagem, ó Deus, que acolhe, numa linguagem, Senhor, marcada pelo amor de Cristo, marcada pela nossa união com Cristo, marcada pela nossa nova natureza em Cristo e não pela velha natureza. Em nome de Cristo Jesus. Queridos, Deus te abençoe. Eu quero te convidar para você continuar meditando nessas palavras nesse domingo. Tenha um domingo abençoado na presença de Deus e continue lutando pelos seus relacionamentos. Os relacionamentos a partir da família, entre pais e filhos, entre marido e mulher, os relacionamentos que a gente tem na sociedade, por meio do trabalho, da vizinhança e por meio de tudo aquilo que chega até a nós. Que Deus mesmo te capacite a cuidar dos relacionamentos. Deus o abençoe.
Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior, agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor, quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Deus querido, Pai eterno, louvamos-te, ó Pai, pela tua graça infinita que se manifestou a nós quando nós não tínhamos nada para lhe dar em troca. Muito obrigado por tão grande dádiva, ó Deus, e queremos que o Senhor continue a nos sustentar com a tua graça, porque reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. É por isso que nós recorremos a ti, para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que sofrem, ó Pai, daqueles que estão sofrendo, por causa da Covid, aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles cujos amigos, parentes estão em hospitais, e nessa situação difícil em que vivemos em nosso país, na área também de saúde, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor esteja afofando a cama daqueles que estão nos hospitais, abençoa também os servidores da saúde, ó Pai, tão dedicados, que o Senhor esteja livrando-os, ó Pai, dessa pandemia. Também, ó Deus, nós queremos te colocar a tua igreja nessa fase de isolamento. Ó Deus, tu sabes que aspiramos em estar na tua casa, juntos naquela comunhão de irmãos em Cristo Jesus, mas também temos
o receio de que essa situação se prolongue por muito tempo e aquelas pessoas achem que não é preciso mais nos reunirmos, agora basta ficar em casa e ouvindo as lives, Senhor Deus, através da internet. Deus bendito, faz, ó Deus, com que a lição que estamos aprendendo com essa fase seja positiva e que isso resulte na expansão da comunhão entre os irmãos e na expansão do Teu reino, onde quer que o Senhor nos colocar. Também pedimos, ó Pai, intercedemos pelo nosso país. Tu sabes melhor que nós a situação em que vivemos, política, econômica, e por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das autoridades constituídas, do presidente da República, dos seus assessores. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, porque é o Senhor que coloca reis e retira reis. Por isso nós entendemos que o presidente que lá está foi da Tua vontade, pelo menos permissiva, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor esteja sustentando com a Tua graça, que o Senhor esteja usando-o para o Teu louvor, como tens usado tantas outras pessoas. É no nome precioso do Teu amado Filho Jesus, o nosso eterno Salvador, que nós oramos. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu